Alô, meus amigos do Futebol ao Vivo, um grande abraço. Tá começando mais um Boletim da Bola, edição de hoje, aqui no app da Rádio Futebol, na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet, e na rede, claro, onde esse arquivo do programa pode ser postado no ar no horário desejado. Você sabe que o Boletim da Bola acontece ao vivo das 9 às 10. É um presente da RDP Petróleo, a marca da confiança. New Móveis Planejados, no Campolim e no Iguatemi. Tequali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Em nome também da Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. O aplicativo da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Você precisa estar no mundo digital e em todas as plataformas. Entre em contato com a Virtus.ag. É o nome também dos vídeos já localizados. Conteúdos para sua rede social, na frente do seu cliente e na sua região. E em nome também Mercadocar na nossa transmissão, trazendo todos os lances. Em nome também da Comprecar.com.br. Se você precisa vender o seu carro, o lugar certo é esse. Vamos conferir os destaques para sabermos o que andam falando por aí do seu time, dos portais esportivos, na edição de hoje do Boletim da Bola. Que você gosta de ouvir. Pois é, sou eu. Vamos dar uma giradinha pelos portais para saber os assuntos desta edição. Atlético Mineiro, o diretor do Galo defende Hulk e pede que Daronco não apite mais os jogos do Galo. Atlético do Paraná pede para o Goiás encerrar uma sequência de 14 jogos de invencibilidade. Castro contesta pedido de mudanças no Botafogo. Diz ele que vai usar jogadores que não estão prontos ainda. Análise: Corinthians amadurece e vê caminhos para crescer na temporada. Igor Paixão brilha e o Curitiba arranca empate do Juventude. Dorival defende Rodinei, que fez gol contra, e diz que busca soluções para o meio-campo do Flamengo. Fluminense vive atmosfera mágica e entra na briga pelo título. Palmeiras resiste à oscilação e mantém a liderança do campeonato. Marcelo Fernandes dedica a vitória do Santos a Bustos e Dracena. Atlético Mineiro e São Paulo empatam sem gols e o Palmeiras agradece. Cruzeiro faz jogo apagado e comete falhas em derrota. Ferreira quebra jejum de mais de 7 meses no Grêmio e volta a ser titular e vira referência para Roger. Com dedo no Mozart e regido por Giovani, Guarani dá sinal de reação em grande vitória. Adilson Batista aponta erros do Londrina em derrota para o Sport. Tem que ser mais incisivo. Felipe Amaral volta, mas Ponte Preta perde 3 por suspensão para o duelo contra o Criciúma. Esses são alguns dos destaques do Boletim da Bola de hoje. Boletim da Bola, você sabe, tem os nossos convidados do dia a dia e a opinião do nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Pois é, tô aqui com o nosso querido Capitão Hidalgo. Tudo bem, Hidalgo? Um abraço para você. Bem, um grande abraço. É o tal do bom dia, boa tarde e boa noite. Programa que está pegando, né? Olha, ontem acompanhando, fizemos a partida ontem de Corinthians e Flamengo, que marca ou mostra para todos as duas grandes torcidas, as maiores do futebol do Brasil, sem dúvida, com a paixão de corintianos e flamenguistas, um exemplo do que estamos dizendo diariamente aqui com toda a nossa equipe. É desumano ao jogador de futebol participar de todos esses eventos a cada 3 dias. Claro que no desumano, e para não ser totalizado, para que não possa colocar todos ao mesmo tempo,
Aí os dirigentes, não tanto, mas os técnicos, entendendo com toda a sua comissão técnica aí elaborada por médicos, fisiologistas, as mudanças constantes das equipes para poder cumprir rigorosamente esse calendário maluco, ainda mais num ano de Copa do Mundo. Ontem foi o maior exemplo, meus amigos, chega o Arthur também, como o Gilberto. Para mim, ontem, a mim me pareceu, e é um grande exemplo para todos. Bom dia, Reinaldo, boa tarde e boa noite. Só para dizer aos senhores que neste exemplo foi claro para todos nós, um público de quase 45 mil torcedores no estádio, um Brasil de audiência, como diz os nossos queridos locutores do rádio brasileiro. Vimos uma partida triste, não que diria mal jogada, não com convencimento para todos, e para penalizar um bom jogador que é o Rosinei, que vem jogando muito bem, ainda que tenha sido um gol que valeu, mais um gol contra, mas foi desolador o que eu vi ontem de Corinthians e a equipe do Flamengo. Eu vou culpar o quê? É o calendário, não tenho nenhuma dúvida quanto, e isso é que a gente tem que continuar explorando. É difícil um jogador jogar no linear, é difícil o técnico colocar o time no linear, é muito complicado. Então quem tem o melhor elenco, aquele que pode traduzir isso, trocando jogadores para um jogo ou outro, mesclando, na verdade, sem tirar 4 ou 5 titulares, as inversões que eles fazem, é uma engenharia hoje, quando na verdade anteriormente se colocava o goleiro ao ponto esquerda, sempre na sua titularidade, só saía por contusão. Então, é o retrato do futebol. E nós não terminamos nem o primeiro turno. O desgaste é geral, principalmente aqueles que disputam Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil e Libertadores da América. É um assunto que a gente pode destacar, não é, Jarbas? É verdade. Capitão Hidalgo, na abertura aqui, fazendo o seu comentário. Deixa eu pegar também os companheiros que estão ligados na nossa programação do Boletim da Bola. Eu quero pegar aqui o Reinaldo Costa, querido Rei, sempre acompanha as transmissões do fim de semana, né? Tudo bem, Reinaldo? Como é que você está, Reinaldo? Tudo tranquilinho aí? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite aos companheiros. Não obstante isso que está dizendo o capitão Hidalgo, há que se lamentar também o seguinte: em nome do torcedor brasileiro, em nome do consumidor brasileiro, quanto custa o litro de gasolina que todo mundo reclama? Agora diminuiu um pouco. Aqui no estado de São Paulo você encontra a 5,47, 5,48, 5,50. Ontem eu fui a Volta Redonda, no estado do Rio, um pouquinho mais caro. Aí todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Estou fazendo um paralelo financeiro aqui, se você me permite. Claro. Principalmente aquele que tem carrão, né? E hoje em dia é fácil o cara ter carrão, né? O cara vai lá, financia no banco dele em 300 mil prestações, paga, dirige um baita de um carro e reclama o preço da gasolina. Eu estou dizendo isso porque a média do brasileiro tem um golzinho, tem um... Não vamos falar em DKV, nem Donfine, nem Itamaraty, porque não existe mais, né? Bom, deixa eu esmiuçar melhor aqui a situação. O sujeito paga por semana, torcedor, para você escutar na televisão e no rádio, quando o locutor esportivo diz assim, público do Maracanã, 60 mil pessoas, 55 mil pessoas. Isso acontece com o Flamengo e ultimamente com o Fluminense, que teve essa comemoração do Fred, o Botafogo que vinha bem e ia levando gente pro Newton Santos. Você sabe lá, meu amigo, o que você desembolsar 100 conto de reais toda semana, ou é quarta-feira, ou é quinta-feira, ou é sábado, ou é domingo para assistir uma partida de futebol? Eles não pensam, logicamente, num atleta, como diz o capitão Hidalgo, no condicionamento físico, o condicionamento social, o condicionamento familiar do cara. Ou o cara não para em casa. Tem jogador de futebol que chega na casa dele e o filho dele pergunta, pai, mãe, quem é esse homem que chegou aí? Sabe, eu estou em tom de brincadeira aqui, mas é uma verdade. Jogar quarta, jogar quinta, jogar sábado, jogar domingo, o torcedor tem que pagar ingresso, porque é o clube dele, é coisa do coração dele. E eu sou capaz de apostar que tem torcedor que vende as coisas e empresta dinheiro de agiota para ir em jogo de futebol. Penhora um reloginho dele lá, uma pulseirinha dele lá para ir em jogo de futebol.
Porque é um absurdo o que estão fazendo, esse calendário do futebol brasileiro. Ah, mas lá fora, não é assim não. É diferente. Você não tem espaço. O cara ganha um mísero salário mínimo, ganha um pouquinho mais, ele tem que guardar lá R$ 600 do dinheiro dele, porque é o coração dele. O time de futebol dele, se ele não bebe, é a cachaça dele, ou se ele bebe também é outra bebida dele, é o amor que ele tem pelo clube, e o calendário faz com que ele tire do bolso dele essa grana. E os caras só pensam em dinheiro. Se você for fazer uma análise profunda, você vai ver, por exemplo, esse jogo de Itaquera, mas é Flamengo e Corinthians. Teria que ser jogado no Morumbi? Não, foi. Situação outra, você encheria, logicamente, o estádio. Derrubaram o Pacaembu em benefício próprio. Derrubaram o Pacaembu. O Pacaembu hoje não existe mais. E quando for existir, não vai ser para futebol, vai ser para praça artística. Então, o que está acontecendo com o futebol? Nós não estamos aqui simplesmente tentando amenizar a situação técnica, que o time está mal, porque o time tá jogando todos os dias. Não é isso, não. Eu estou dizendo do condicionamento financeiro do torcedor. Eu estou deixando de lado aquilo que o capitão Hidalgo disse maravilhosamente bem, para pensar um pouco no torcedor, sabe? Aí, gente, os caras estão respirando dinheiro, a cada momento eles inventam uma maneira, inventam um meio para ganhar dinheiro. E, sei lá, eu dei uma embrulhada aqui que eu quis fazer uma comparação, mas tá porque certo. o bolso do torcedor é que está sofrendo. O bolso do torcedor que está sofrendo. Hoje, por exemplo, tem jogo. Quarta-feira tem jogo. Quinta-feira tem jogo. Sexta-feira tem jogo. Sábado tem jogo. Domingo tem jogo. Cidadão não tem dinheiro. Bom dia. É o terceiro. É o terceiro lado da moeda que o Renato citou aqui. Gilberto Costa. Tudo bem, Giba? Tudo bem? O que você conta de bom dia aí? A todos. De bom que nós somos aí, né? Vendo esse campeonato, essa loucura de campeonato. Como o capitão falou, jogos atrás de jogos. Eu ainda vou no Reinaldo. Não só é o ingresso, é o deslocamento de casa ao estádio, do estádio Verdade. em casa. Se ele for de carro, ainda tem a gasolina, ainda tem um trocadinho que tem que deixar para o guardador de carro, tá? Então fica pesado mesmo. E a gente vê, né, um futebol, às vezes, com esses muitos jogos. Hoje, o time tem que para colocar 2 jogadores, e pelo menos em cada posição, da mesma categoria, para que ele não sofra muito, como tem o Palmeiras, como tem o Atlético, né? Mas mesmo assim acaba sofrendo, porque quem tem um não tem nenhum, e quem tem 2 só tem um, né? Isso aí é uma verdade, principalmente no futebol, onde há muitos jogos, contusões, muitas vezes um treinamento errado que você faz, você acaba sentindo e não ir para o jogo. Isso aí o Arthur pode até falar melhor que a gente, porque ele viveu isso na pele. A gente joga, depois você vai estudando. Eu sempre perguntava para o professor o que é o treino de amanhã, para você saber, não se cuidar, mas para você saber o que você está fazendo e o porquê está fazendo. E às vezes, na minha época, a gente subia morro, eu pegava o professor, o preparador físico, e falei, mas nós vamos subir morro para quê, se o campo é reto, cara? Porra, e a gente ficava perguntando, né? Então, e põe cone nos campos. Pô, tu vê cone na estrada, tu já fica nervoso. Tu sabe que em algum lugar tu vai estar tapado. E quando tu chega no campo, tem cone, cara. Pô, aí tu fica doido da vida, né? Grande verdade. Arthur Bernardes também com a gente aqui, nosso querido treinador internacional. Eu queria saber do Arthur também o que é que ele pensa nessa edição de hoje, porque tinha jogador que perguntava para você, o que vai treinar amanhã, professor? É assim, Arthur? Um abraço aí, cara. Direto do Rio. Um abraço, meus amigos, capitão, Hidalgo, Gilba, Rei, e a você, Jarbas, que nos dá a oportunidade de estar sempre aqui conversando com você. Sempre um prazer ter. Um grande abraço. Então, eu acho o seguinte, isso que o Giba está falando aí, são componentes que são inevitáveis, né? A história do Cone é engraçado, mas é verdade. Eu, enquanto estava no Flamengo, quando o avião chegava assim, tinha muitos pontes como referência, né? Cara, ih, caramba, vai dar treino agora. É engraçado que o cara dentro do avião, o cara já cantava perto. Ih, rapaz, cuidado aí, não deixa o Arthur ver isso aí não. Ele vai entrar no meio dos cones aí. Porque você tem que criar alguns
A verdade é a seguinte, né, que as cores dentro do campo, o limão, o vinho não, né, mas o laranja, as cores berrantes, amarelo, elas têm que chamar O vinho é atenção capaz de algum jogador querer sair para tomar uma. É, verdade. Data essa aí. Aí o que? Você tem que criar uma série de situações lúdicas para que o atleta tenha um bom rendimento no treinamento, e tudo está dentro do contexto. O colorido, né, a forma como você treina, calcular a umidade relativa do ar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, estava agora aí, semana passada, 2, 3 dias atrás, estava umidade com 30%, uma umidade muito baixa para Rio de Janeiro, com exceção da floresta aqui da Tijuca. Então, eu quando vou fazer o treinamento, eu penso nisso tudo, porque se houver um desgaste muito grande, esse desgaste vai afetar o rendimento no jogo. E como tem jogo 2 ou 3 vezes por semana, você tem que estar sempre com todo esse aparato de tecnologia, de informações biomédicas, para você poder fazer um conceito de treinamento que vai ser importante para o jogo e que você possa também dar um bom espetáculo, porque as pessoas não percebem, mas o espetáculo faz com que atraia o torcedor, atrai a mídia, quem quer vender a sua plaquinha lá no estádio, quem quer anunciar as placas lá no estádio. Tudo isso aqui está envolvido num grande negócio. Então, nós que estamos dentro da staff, né, da comissão técnica, nós temos que ter noção disso, de que o que representa. Por exemplo, você vai botar um time no campo, você não dá para repetir 3 vezes, 4 vezes. Eu sou adepto a colocar quanto mais vezes o atleta jogar, melhor. É ritmo de jogo, é entendimento interpessoal dentro do campo, entrosamento, é a relação técnica, a relação técnica, tática, absorção do que você quer nas jogadas ensaiadas. Elas têm uma probabilidade maior de acerto quando você joga junto, mas quando fica mudando muito, isso aí altera de maneira consistente e faz com que os jogadores também se confundam. Pô, vai jogar hoje, sou eu ou você amanhã? Vamos ver e tal. Então isso aí é realmente um desgaste muito grande. O tema é longo e a gente pode ir conversando ao longo do programa. É verdade. Arthur, só rapidinho. Diga, Giba. Quantas vezes você escutou assim o capitão, o atleta falar, porra, dormi titular, acordei reserva? Tem demais isso. Agora então. Deixa eu saber do capitão Hidalgo. A gente falou aqui, Hidalgo, na abertura do programa, esse entrosamento que acontece entre os jogadores dentro de campo. O que eu estou notando? Eu queria até levantar em nome do Hulk, né? Que falou que o Daronco teve uma discussão, levou a público isso. O que chega um jogador a influenciar numa partida de futebol? Quero até, nessa pauta nossa aqui, começar esse assunto, Hidalgo. O que chega a influenciar? Influencia que ele joga a arbitragem contra a torcida. Ele atrapalha. E o árbitro não é bobo, é inteligente. O árbitro não é bobo, tá jogando contra a galera, ele começa a levar. O Armando Marques fazia isso. Ele falava isso. Levantou, não levante o braço. Ele já gritava lá. Não sei se o Gilberto chegou a ter a participação do Armando. Não levanta. Ele falava assim, eu ia tirar o tosse. Ele chama José Hidalgo Neto, ele chama meu nome, ou outro lá, sabia o nome de todo mundo, até o Pelé chamava de Edson Arantes do Nascimento. É mesmo? E ele falava, levanta o braço, quer dizer, jogar a galera. E agora é aberto, né? O que foi demonstrar a sua insatisfação contra o Daronco, né? Que é o árbitro. Então, essa indisciplina que está acontecendo, acha que o jogador mesmo acha que ele é soberano perante a arbitragem e joga a arbitragem contra uma galera que começa a pupá-lo e pode até desequilibrá-lo. Eu condeno isso. Eu condeno. O jogador tem que jogar. Eu nunca tocava. Aliás, capitão. Árbitro, veja bem, eu não tocava, eu tirava o tosse, às vezes por uma questão de intimidade, vamos dizer, o Arnaldo Coelho, quando ele me vê, ele fala, pô, mas você era chato, hein? Toda vez que ele me vê, você era chato. Falei, não, você apitava politicamente, sacaneava ele. Mas dentro de uma coisa. Agora, Faville, Escôfaro, pô, eles apitavam o jogo porque nós acreditávamos neles e ninguém. Era uma questão de educação. Você respeitava a arbitragem e a arbitragem respeitava também. Também respeitava. Tinha os seus probleminhas? Tem. Só que hoje, meus amigos, e Carlos Jarbas, da pergunta que você fez, sim, o jogador entra pilhado hoje no campo. É muita responsabilidade. Nisso que o Arthur estava dizendo, de jogar domingo, quarto, a gente fazia domingo, quarto, domingo, mas dentro do nosso território. Joga assim. Pô, hoje,
Hoje você vê o Corinthians teve que desmanchar o Flamengo para jogar quarta-feira. Claro, Libertadores da América é um produto. Claro que é um produto maravilhoso. Maravilhoso, sim. Mas e o deslocamento de uma equipe? Ali acaba o jogo, vão viajar, desloca, não treina. E aí o espetáculo fica pobre, como eu vi ontem, Corinthians e Flamengo. Mas Aliás, você você notou, tocou no Reinaldo? assunto aí com relação a esse negócio de arbitragem. Eu tenho imaginado o profissionalismo dos editores de televisão, diretores de Twitter lá, para fazer o corte nas imagens de futebol, viu? Porque o que eu tenho presenciado em close, dado pela televisão, de jogador avançando suas palavras sobre os árbitros, é um negócio impressionante. Eu vejo, na leitura labial do pouco que eu entendo, o cara falar cada palavrão para árbitro, nossa senhora, é que eu não posso falar aqui, senão, ó, eu sábado mesmo vi foi o jogador de quem lá, chegou e mandou para aquele lugar na cara dele, não sei o quê. E principalmente quando das costas, quando das costas também. É um negócio surpreendente, cara. O Gabigol, por exemplo, é um desrespeito, uma indisciplina, né? O cara tem que se segurar mais do que se segurava antigamente. Antigamente não era assim, não. O capitão Hidalgo citou o nome do Oscar Escófaro, Zé Faville Neto, mais um pouco para cá, o Aragão, e tal, do Cílio Vanderlei Busquilha, que era terrível, né? Romualdo Arp Filho, Goigocheia, para quem lembra do Goigocheia que veio da Argentina. Emílio Marques Mesquita. Emílio Marques Mesquita, que é aqui de Jacareí. E tanto, o Márcio Campos Salles, que é aqui de Cruzeiro. Bom, essas coisas todas, a gente tem visto isso na televisão. Isso aí, o que o torcedor não pode pensar? Isso é até um banana. Por falar nisso, o ato do jogo antes do Corinthians com o Flamengo é bem fraquinho, hein? É bem fraquinho, hein? Bem fraquinho. Aquele lance, por exemplo, que eu vi, eu estou dando opinião. Sim. E foi comentado na Globo pelo também cruzeirense Paulo César Oliveira, o nosso Tiva, irmão do Luiz Flávio. Para mim foi pênalti contra o Flamengo. Pô, o cara acerta a canela do outro, não, porque ele não sei, eu tô desaprendendo. Com a imagem mostrando ali, aí vem o comentário, né? Aí vem a análise mais profunda da interpretação. Não, porque ele não se preparou para fazer aquilo e tal. Para mim foi pênalti. O lance do defensor do Flamengo no atacante do Corinthians foi pênalti. Para mim era a marca da Cal. Bota lá na marca da Cal e fim de papo. E outros lances pequenininhos, né? Eu tenho prestado atenção no seguinte: esses lances pequenininhos, às vezes não, machuca muito. Opa. Machuca muito. É que a televisão dá uma mostragem em câmera lenta, a situação fica menos perigosa. Mas vai machucando, o cara deve sair do campo com a canela desse tamanho, assim. Tem lance que o cara inventa, tem lance que o cara tenta não ludibriar a percepção do árbitro e tal. Mas inclusive foi dito no começo da jornada esportiva da televisão, ou da transmissão, esse cara aí, presta atenção que a partir de hoje ele está sendo estudado para ser da FIFA. Eu achei ele muito fraco. Arthur, você sentiu, Arthur, você sentiu que o VAR pegou menos pesado nos dias para cá, Arthur? Parece que se falou menos do VAR, né? Acho que chamaram a atenção dos caras, não é? É verdade. O VAR diminuiu a participação dele, não sei porquê. Ele estava sendo como o árbitro principal era o VAR. Aí parece que mudou um pouquinho. E uma coisa interessante aqui, uma coisa que eu achei prejudicial para o espetáculo foi a redução do tamanho do campo. E eles daqui a pouco vão chegar à conclusão de que vai ter que aumentar. Porque o aumento de lesão, de contusão, é pelo contato toda hora. Você pode ver quantos contatos tem, toda hora tem contato. Diminui o tamanho do campo, apertou o campo, o jogador não tem, às vezes, muita qualificação técnica para ir para um, para driblar, sofre um trauma ali, joelho, não sei o quê. Ou seja, o negócio foi muito mal pensado, porque a partir do momento que você quer um grande espetáculo, você diminui o campo, diminui o tamanho da grama e acelera o jogo, você está proporcionando velocidade. Mas você está aumentando, é igual a Fórmula 1, aumentou a velocidade do carro, quando bate, se não estiver bem protegido ali, o piloto vai embora. Verdade. E o futebol é a mesma coisa, é tão simples, você tem que evitar o contato, tocar rápido e outra coisa, a maneira como jogam hoje, permite muito o 1 para 1 ali pelos lados, pelas beiradas, como diz a rapaziada. Então ali no canto tem sempre um cara encostando em você recebe de costas, leva uma pancada no tendão de Aquiles. Recebe de costas, se você não tiver uma proteção adequada, você tem só 180 graus. Está aqui minha prancheta aqui, eu mostro depois. Tem só 180 graus para o cara trabalhar que está na ponta. Ele tem que ir para dentro
para abrir o espaço para a ponta. Mas não, os treinadores acham que tem que ficar aberto. Ali é lesão toda hora. Então, se você não ampliar um pouco mais o campo, e outra coisa, aí entra o VAR. Aí é que vai chegar lá na arbitragem. A partir do momento que tem tanto contato, tem tanta aceleração, tem tanta viagem, tudo isso agride um pouco a parte do sistema nervoso central e periférico dos atletas. Isso é coisa séria. O cara fica estressado emocionalmente, vai para cima do árbitro, o árbitro também fica, enfim, gera essa confusão toda, porque eu acho que se ampliar um pouco mais o espaço, vai ter um futebol com um espetáculo melhor de dribles, de jogadas mais contundentes de 1 para 1, vai ser mais, o espetáculo vai melhorar e vai diminuir o contato. Mas será que a ideia deles, o pensamento deles, não é o de que se diminuir o campo em razão do número muito grande, a quantidade de jogos que nós temos aí, nós que eles pensaram, um melhor condicionamento para o jogador correr menos? Porque diminui o campo, o cara... eles não pensam... Não, o que eu penso é o seguinte, eles diminuem o espaço e diminuem o tamanho da grama, e molha a grama. Mesmo estando chovendo, eles molham, porque a bola anda muito rápida, e o material é leve, é como se você estivesse patinando. Então, você pode ver que no jogo do Corinthians e do Flamengo, toda hora alguém escorregava. Toda hora alguém escorrega. Ou seja, cada escorregão daquele é uma entorse de joelho. Nem fala. É uma coluna, uma L4, L5 aqui atrás, na coluna, na região lombar que você agride. Então são detalhezinhos aqui que o torcedor deve me ouvir, deve assim, pô, esse cara é chato pra caramba, mas não é. Não, mas é. Arthur, Informação, cara. O Hidalgo quer falar alguma coisa antes jeito, do Gilberto? Hidalgo, só um minutinho. O que você ia falar, Hidalgo? É mais fácil você colocar 10 contra 10 do que aumentar ou diminuir o campo. Tu vai ver. Também. Eu ia comentar isso. Ouvi de um maioral aí, acho que foi um ex-técnico aí, de tempos atrás, do jeito como estava correndo o futebol, não se joga futebol, se corre futebol, teria que tirar um jogador. E a outra coisa, né, Arthur, se tiver que alargar um pouco mais, principalmente eu acho que as laterais, vai ter estádio aí que vai ter que derrubar alambrado. Mas por outro lado tem time que... tem time que tem 11 em campo, mas só 9 que jogam. Ou menos até, né? Tem hora que parece que até menos, né? Tem time que tem 11 no campo. Eles não vão mudar nada, não. O que, Arthur? Não vão mudar, não. Aí eu pergunto, mas dá dinheiro? Dá dinheiro? Se der dinheiro, eles mudam. Se der dinheiro, eles mudam. Eu colocaria a bola mais pesada. Oi, Giba. Eu colocaria a bola mais pesada para ninguém dar chutão. Entendeu? Eu colocaria 2 bolas. Uma preta e uma branca, né? Uma preta e uma branca. A preta vale 7 pontos, a branca vale 2. Olha lá. Você recebe 2 gols e a branca vale 1 gol só. Tirou sinuca. Não, mas é real. É real, Arthur, que as pessoas começam a inventar coisas, né? E você disse aí o tamanho do campo. Mas existem outras também que a gente tenta entender, né? E o torcedor, que disse o Reinaldo, paga para ver algumas coisas. Aumentar o gol. Mas eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho uma perguntinha. Aumentar o gol é sacanagem também. O que também. aconteceu com o antidoping, gente? Verdade, boa pergunta. Tá viajando. Tá viajando. Tá viajando. Foi fazer curso. Tá faltando mercadoria no mercado. Foi se especializar. Tá faltando mercadoria. Impedimento só dentro da grande área. Ultimamente estava pensando nisso aí, é verdade. Esse negócio do antidoping aí, pegaram um caminhão lá no Mato Grosso do Sul com 500 toneladas de cocaína. Tô falando sério. Que agora é preta, você viu, né? Você viu? Agora a cocaína ficou preta, é difícil. Sabia disso? Tá faltando mercadoria. Ó, gluconergan não existe mais. Reativando não existe mais. A coisa tá diminuindo o espaço aí. Eu lembro, por exemplo, narrando futebol, aos 40 minutos, eu tô lá narrando o jogo, São Paulo e Ferroviária de Araraquara, entrava o cara na Reinaldo, fulano de tal vai pro doping, fulano de tal vai pro doping, e não sei o quê. Ou às vezes o médico já chegava com os 2 médicos, com o cara da CBF, CBD, já chegava na beira do gramado assim, já apontava. O exame ali em São Januário, ali na beira do gramado,
onde caiu o alambrado lá naquele jogo que eu estava transmitindo no campo. Ali era a salinha de exame antidoping, até sala especial tinha. Tinha Pô, que cerveja conversa no é essa? antidoping? Tinha cerveja no Cerveja no antidoping. Opa! Sumiu o antidoping. Qual o tempo Eu que você vou mais dizer uma coisa demorou? pra você, viu? Ô, Giba, Capitão, qual o tempo que você capitão mais Hidalgo demorou, deve ter ô, Giba, passado. para fazer o teste do antidoping? Qual o tempo que você mais demorou, Giba? Caramba, ficou eu, Sócrates e Juninho. Nossa. De Ribeirão Preto. 4h30. À noite, Que isso, sério? Putz! com o Sócrates, com o doutor tomando cerveja, porque o quê? Fomos buscar 3 caixas de cerveja e a gente não urinava. Aí no final, que isso? putz, esquecemos, é o antidoping que a gente ia fazer. Segurava a urina, segurava o xixi, segurava e ó, dava. Ô, Hidalgo, tá ouvindo essa conversa aí, Hidalgo? O médico falava assim, se tu urinar agora, nós vamos dar positivo. Ei, Hidalgo, O capitão Hidalgo usou aquela antifugistine. Não, os caras vinham fazer exame antidoping de jogador, tinha que fazer no massagista. Na garrafinha de café. Na garrafinha de café. O cafezinho, amigo. A coisa tá tão modificada. Deixa eu dar um panorama de um geral de um negócio aqui. Antigamente, é tempo do Gilberto, tempo do capitão Hidalgo, tempo do Arthur aí, o sujeito, ele vestia o uniforme dele, ele colocava a gás, não, como é que chama? Atadura. Para embrulhar. Atadura, colocava atadura, vazava. Alguns colocavam um esparadrapo na ponta da unha, que pede jogador de futebol, é uma desgraça, né? Então colocava aquilo, colocava uma caneleira que vinha até no joelho, aí dobrava a meia aqui em cima, perto do joelho, e possivelmente depois com chuva, a meia encharcava, caía, ele amarrava até com um pedaço de cadarço para a meia não cair. Cara, hoje a situação está tão modificada. Primeiro, inventaram, uma empresa de material esportivo inventou, a caneleira agora é desse tamanho assim, ó. Acho que não tem é pequenininha. É pequenininha e é aprovada pela, não digo Anvisa, é aprovada pela FIFA. A meia só tem um cano. A meia é cortada na canela. A meia é cortada na... É verdade, ela é cortada na canela. Só tem um cano. Só tem um cano a meia. Só tem um cano. A outra meia é daquela pequena, não tem mais. Soquete. Meia soquete. O jogador, o cara vai bater o escanteio. Aí a câmera de escanteio, que é a câmera da linha de fundo, não é a câmera 1 que fica no centro, ela flagra a defesa com o ataque do time que vai bater o escanteio. O cara levanta o calção aqui, que é para mostrar a tatuagem que ele tem na coxa. Vocês já prestaram atenção nisso? Sabe o que eu mais gosto hoje? É o escanteio. Fica um pé na direita, um pé na esquerda. E quem vai bater é o pé na esquerda que está para fora do campo. Aí, daqui um pouco, quando ele já apita, o cara que está com a perna direita, ele dá um pique pro bico da grande área. Eu não sei o que ele vai fazer lá. Vai fazer, não deve nem chegar, a bola vai chegar 3 vezes na frente dele. É verdade. A atadura no campo do Santos, a gente usava a atadura, o massagista, o roupeiro, só tinha um. O roupeiro pegava aquelas ataduras todinhas, jogava dentro do tanque, enchia d'água, deixava de molho. Não passava sabão, não passava nada. No dia seguinte, estava tudo pendurado no alambrado, cada buraco. Cada buraco na atadura. Verdade. Era atadura mesmo. Pra você ter uma noção, o Gabigol, quanto que ele não gasta de esparadrapo para fazer aquele negócio na mão? Quanto que não vai de esparadrapo? Tu já viu o aquecimento dele? Ele não usa no aquecimento, ele só usa pro jogo porque ele se dá pro bem, jogo. ele gosta. Pro jogo é um negócio. Arthur, você viu o que acontece antes de você começar a treinar o jogador, Arthur? É atadura, é caneleira, é meia soquete. Rapaz, olha, os aparatos são tantos agora, são tantos efeitos visuais no espelho, são tantas coisas que acontecem. E, cara, não dá para você falar nada. Sinceramente, você tem que treinar a tua equipe. Se você começar a se envolver muito nesses detalhes, você vai criar problema pra caramba, porque toda hora tem um detalhezinho. Não. Por exemplo, eu já comentei aqui, só para o nosso
internauta aí escutar e o que eu vou falar. O Romário ficava sentadinho lá no Maracanã, em qualquer estádio, sempre quietinho lá antes do jogo. Aí ele estava sempre mexendo na meia dele, eu já falei isso aqui só para reprisar. E aí, uma ocasião, por curiosidade, eu sentei do lado dele e falei assim, poxa, ô Batinho, por que você fica tirando esse negocinho aí? Tá vendo essa pontinha aqui, professor? Ele virou a meio ao contrário. Essa linhazinha aqui, esse barbantezinho, esse nó que tem aqui, se ficar aqui no meu dedinho. Na ponta da meia, é verdade. Isso, aquele nozinho ali, eu não consigo jogar. Aquilo ali não deixa eu jogar, eu não consigo chutar, eu não consigo correr. Aquilo bate ali, espreme meu dedo, fica uma dor danada. É verdade. Mas é verdade, isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Acho que eu sempre joguei com esse barbetinho, hein? Foi voluntarioso. Caramba, só agora você me diz, né, Arthur? Só agora que você fala isso. Se eu tivesse jogado esse barbentinho. Meu Aqui, ó, Dalton Menezes chegou no Santos. O gordo. Ele e o... Caramba, como é? Espina. Só que não é esse que faleceu, era o outro, um preparador físico todo bonitinho, todo... Aí, ele falou pro Zuca, assim, Zuca, meia tá apertando o pessoal, corta o atadura, uns pedaços de linha, que é pro pessoal amarrar no joelho, e tira essas borrachinhas de todas as meias, por favor. Aí eu tinha amizade com o Zuca, que nós subimos do juvenil pro profissional, né? Aí eu tô no vestiário, eu falei, Zuca, o que tá fazendo aí? Na rouparia, ele falou, esse doido aí, pô, mandou tirar essas borrachinhas todinha. Mas ele tava tirando a borrachinha, era bola, é só você puxar, né? Aí eu falei assim, pô, ele falou, ainda bem que é só puxar. Eu falei, se chegar outro treinador e mandar tu colocar, que vai ser problema, cara. Mas você sabe, Arthur, são detalhes do jogo, do dia a dia, que a gente... Você viu, um detalhe de uma meia prejudica um atleta como o Romário. Ó, nesse aparato todo que eu tô criando aqui, para essa transmissão, tá, vocês quatro estão no ar, tá tudo certo, a imagem tá boa, a internet tá boa. Aí a pilha do mouse tá mais fraca, o mouse eu não consigo movimentar nada aqui. Às vezes um detalhezinho, né, Arthur, prejudica praticamente todo mundo, cara. Que coisa, né? Não, mas a verdade é a seguinte, por isso que eu sempre cito o seguinte, a nossa função como treinador, ela é tão sensível, tão delicada, que você tem que estudar toda hora, não é todo dia não, toda hora, pesquisar, escutar departamento médico, aprender, não tem tempo. Olha, sinceramente, pelos salários que se ganham hoje, logicamente que não é Série C, Série B, o comportamento financeiro é outro, mas clubes de Série A e Série B, que tem um salário bem razoável, principalmente a Série A, o profissional de futebol ele não pode deixar passar uma informação, ele tem que estar atento a tudo, ele tem que estar ligado. Estou com a minha televisão conectada aqui, mas assim que acabar eu estou aqui sabendo tudo que está acontecendo, vou na internet, tem que pesquisar e criar novas situações. A prancheta está aqui atrás, que daqui a pouco eu desenho um treinamento novo. Então você não pode ficar para trás em um segundo, porque 2 derrotas, 3 derrotas é demissão, e o mercado é congestionado de treinador para tudo quanto é lado. Todo mundo é treinador de futebol hoje. Houve um facilitador com a abertura dos cursos, né, que são qualificados, porque se você não tiver a licença, você não trabalha. Então, tudo isso facilitou a entrada de muita gente dentro do mercado. Então, o mercado se tornou estrangulado, competitivo, e quanto mais conhecimento você tiver, e se você passa na minha faixa etária, chega aos 60, a faixa etária dos 60, se você não tiver extremamente atualizado, se você não estiver usando nomenclatura, se você não tiver sabedoria nos treinamentos, relacionamento com as pessoas, principalmente com o atleta, saber entender que tem um detalhezinho na meia do cara lá que atrapalha, se você não souber se expressar, se você não tiver uma didática de trabalho muito bem contundente, o atleta ele se perde, ele começa a dizer, não, esse cara é ruim, é fraco, e daqui a pouco o empresário fala com outra pessoa. Oi. Rei. Arthur, aliás, no sábado, Jarbas, capitão e Gilberto, eu conversava com o Arthur, e que me deu prazer, o Arthur estava na casa do Washington Rodrigues, o nosso querido Apolinho, né? Eu estava no telefone conversando com o Washington Rodrigues, Arthur, e acho que você deve ter não ouvido, que eu estava no telefone eu fui com lá ele. para a cozinha. Você foi para a cozinha?
Eu estava conversando com o Apolinho, que é um brilhante, é um companheiro maravilhoso, é um cronista esportivo, é um ícone do rádio esportivo do Brasil, e a gente conversava a respeito disso, né? Do técnico estudioso, o cara que se prepara, mas ainda não está tendo a valorização devida no futebol brasileiro. O Apolinho ainda falou, Reinaldo, você pode ver aí que são sempre os mesmos. Eu tenho que tomar um cuidado em poder falar isso aqui, senão os caras de lá que estão ouvindo falar, pô, o cara está falando do Arthur, também do Arthur. Não vão dizer que eu estou puxando o saco do Arthur. Porque não basta você estudar, é mais ou menos a filosofia do social do Brasil hoje. O sujeito vai lá, estuda para engenheiro, estuda lá 6 anos para engenharia civil e tal, paga uma enormidade na faculdade de livros, de mensalidade, de transporte que ele tem que ir para a faculdade, enfrentando dias, noites e tal, aí ele tira o diploma e faz o seguinte, agora, onde é que eu vou com esse diploma aqui? O que eu vou fazer com esse diploma aqui? Eu não tenho emprego. Então, hoje, por exemplo, no futebol do Brasil, a gente teria que dar um pouco mais de valorização para esse tipo de pessoa, para esse tipo de profissional que trabalha. O Arthur acabou de falar, ele está fazendo um programa aqui, ele vai ver a televisão para trazer para si toda o novo aprendizado que existe dentro do esporte. Se você parar, meu amigo, você para no tempo. E ainda estamos tendo uma rotatividade de mão de obra na parte técnica do Brasil, que são sempre os mesmos, cara. Sabe? Alguns tá parecendo um gato. Eu acho muito pouco essa valorização da parte técnica do futebol do Brasil, de pessoas que estão inteiradas dos assuntos. Porque, por exemplo, o cronista esportivo não manja o que manja, por exemplo, o cara que estuda o futebol. Ele sabe que a bola é redonda, sabe pouca coisa. Às vezes ele lê, mas não lê complementarmente falando o que tem que ser lido, o que tem que ser aprendido. Né? Se usam termos aí, a gente até tira em tom de gozação, a gente fala umas coisas aqui, dos comentários que são feitos no rádio, na televisão, com as novas nomenclaturas, mas não é menosprezo, não é desprezo, sabe? E a gente fala isso porque a gente tem que falar a linguagem do povão. E eu estou vendo que está faltando muito ainda para se valorizar essa parte técnica do futebol do Brasil. Dar uma mexida geral, trazer novos componentes, trazer novos estudos, e até para nós, cronistas esportivos, sabemos o que esses caras sabem é mais do que nós, que eles sabem. Eles Rei, sabem. Grande verdade. Rei, Diga, Giba. eu tô falando para você, que nem você falou, não é puxar saco, lógico, depois de um bocado de tempo a gente começou a se falar. Os treinamentos do Arthur lá no Atlético não tinha reduzido. Esse reduzido, a gente chegava para aquecer brincando, colocar o cara na rodinha, dar 2 tapas aqui, virar lá e fazer o cara pôr a bunda no chão e tirar sarro. Tem uns caras que não é habilidoso, na rodinha vai e conta 20, vai 3 vezes, 4 vezes, tem um mais nervoso, tem um mais tranquilo. E a gente usava esse tipo de treinamento para aquecer. Depois chegava o Arthur, dividia lá, dava os treinamentos. A gente fazia os treinamentos que nós íamos fazer dentro do jogo. Hoje, 90% você não treina o que tu vai fazer no jogo. Né? Tu não vê esse toquezinho rapidinho ali. É para você ter habilidade, pensar rápido, sim, mas quando você tem que enxergar longe, você não treina. Entendeu? Então, você treina em meio campo? Isso, a gente já via isso lá atrás, em 90, o Arthur fazendo isso, e a gente vê os treinamentos de hoje falando isso. Quando o que eu falo para você, que o capitão falou, o Reinaldo falou, o Java também, o importante do treinador, porque o jogador ele chega, ele tem um ritual direto, e você chega no vestiário, você começa a brincar, e daqui a pouco tu olha o cara ali no canto e o ritual dele não tu sabe que ele está com algum problema, que ele pode não render o que ele rende, e o treinador hoje tem que estudar isso, tem que saber tudo isso, mais ou menos. Então, quando a gente fala de estudar, de passar, você vê, ó, ele é estudioso, mas ninguém tá aí, tá nada, o cara é estudioso, mas, pô, daqui a pouco o cara vai na televisão e começa, pô, na frente da lousa, ele começa a falar, o jogador devia entrar aqui, para lá, ele é jornalisticamente falando, mas ele não vive isso, ele não sabe o que é um cara sair do meio de campo para bater um pênalti lá, se ele for devagar, ele tá sem interesse, se ele for correndo, ele tá nervoso. Então, o que eu falo para você, eu fui ver aqui, para você ver, no hospital aqui teve um exame para médico, né? Auxiliar de enfermagem. Sabe o que caiu no exame para você passar?
O que é uma atadura? Um quarto de 5x3, com a janela de 1,5 por 1,5, uma porta de 1,5 por 3, quantos azulejos vai nesse quarto? Tá de brincadeira. Tô te falando. Santos faz divisa com que cidade? Aí daqui a pouco chega uma pessoa lá, aí você sabe tudo de medicina, mas não sabe matemática, lógico, tem que saber, mas não sabe essas coisas que tu errou, e a outra acertou tudo, mas o que ela tinha que acertar de medicina errou. Aí caiu uma pessoa no hospital, senhora, atende aqui. Olha, eu não sei dar uma injeção, mas vai 40 azulejos nesse quarto. Olha, a padroeira, olha, simplesmente faz divisa com sangue. Não, esse negócio de estudar é muito relativo. Hoje ninguém está preocupado com isso, não. Exatamente. Ó, deixa eu tocar num assunto aqui. Nós vimos o Fred se despedindo no fim de semana. Capitão Hidalgo, quem você acha mais que está aí na próxima? O próximo da lista de despedir e deixar a gente com um talento aí igual o Fred aí, Hidalgo. Tem ideia? Bastante, hein? Hã? Olha, Tem bastante que é no Pará? Hidalgo. Só me dá um tempo. Claro. Eu vou recuar um pouquinho naquela conversa gostosa que nós ouvimos. A gente dá risada e tal, mas era triste mesmo. Eu tive amigo na várzea que jogava com casca de palmito na canela, não tinha dinheiro para ter essas coisas. Casca de palmito. Nossa. Outra coisa, Rei. Aquela bria que você está dizendo quando chovia, o duro é quando ela passava, ficava lá embaixo e de repente ela estava embaixo da chuteira. Embaixo da chuteira. Chuteira com fome. Quando eu brincava com a minha mãe, mãe, amanhã vai chover, eu vou concentrar. Me empresta a sua liga. A liga! Verdade! Certo. Verdade! Verdade. Me empresta a liga. Não. Eu estava lembrando aqui surtos, né, de passagem nossa, que não se tinha estrutura nenhuma, mas nós gostávamos porque era gostoso jogar futebol numa época bacana. Bom, Fred é um exemplo. Eu coloco o Fred como um exemplo. Jogar até agora, claro que não nos estertores ele tenha jogado bem, mas é um exemplo simpático, uma figura que todo mundo quer bem. Dificilmente nós ouvimos que o Fred fez alguma bobagem, alguma loucura, sempre jogou os clubes que ele teve também problemas de muitas críticas, principalmente na seleção brasileira, quando chegaram a dizer que ele era um cone no ataque da equipe brasileira. Ele sofreu tudo isso, e ele falou em poucas palavras, eu acompanhei, porque só quem viveu essa saída do gramado vai chorar, para sentir como o Falcão, né, o grande Paulo Roberto Falcão, que o cidadão morre 2 vezes quando joga futebol. Quando ele larga o futebol, ele morre, e depois, normalmente, na sua vida. Então, foi um momento maravilhoso. Parabenizo o Fluminense, e tem mais. O presidente do Fluminense, ele adotou com essa medida, com essa festa de reconhecimento ao grande profissional, e que a torcida acompanhou, lhe deu a primeira camisa, e vai ser histórico daqui para frente. E eles vão continuar com isso, que é o Legendas, né? São os ídolos do clube na sua história, e de vez em quando fazer uma festa e enumerando mais outros grandes jogadores que viveram a vida no futebol. Eu penso que isso deva ser um exemplo para aqueles que estão começando, para aqueles que enveredam para o lado profissional, que só olham a questão financeira e não olham na sequência da sua vida por trabalho, pela sua visibilidade esportiva, que eu acho muito importante. Hoje o cidadão desfila de carro zero, estou na praia, eu tenho isso, tenho aquilo. Qual foi a sua atividade? Eu fui jogador de futebol. Aí ele pega a carteira de trabalho e não foi campeão em lugar nenhum, passa despercebido, e aqueles que deixam um legado bonito, como o próprio Fred. Eu parabenizo a carreira do Fred, parabenizo o espírito da torcida que entendeu e deu esse encanto final na carreira dele. Nem todos foram agraciados pelos clubes com que jogaram, nem todos, e merecidos. Eu tenho certeza
que essa atitude da direção do Fluminense vai calar bem alto e ele vai trazer, dentro de uma pesquisa, porque o Fluminense sempre teve grandes jogadores, que deu uma continuidade nessa história. Da mesma forma, eu digo o que está sendo projetado aqui por nós, você, Reinaldo, Gilberto, Jarbas e Arthur, que é a questão da oficialização por parte dos jogadores ao clube, porque a demonstração de histórico vai ficar para o clube, da oficialização do primeiro torneio, ou primeiro campeonato, em que o sul do país ganhou um título nacional, que foi o Curitiba na década de 70, foi o ano de 73, com o título Torneio do Povo. É mais ou menos assim, é o que se pensa. Não partiu da direção, está partindo de vários jogadores, mas essa direção entendeu e já aderiu à proposta, tomara que venha dar certo. Mas o exemplo do Fred é um exemplo para os jogadores que estão começando as suas carreiras. E foi reconhecido, né, o Reinaldo, também em outras torcidas, né? Porque tem jogador que é legal ver o cara se despedir, né? Esse carinho da torcida, mas tem alguns aí que é bom nem... Reinaldo, tem alguns que não precisa nem fazer isso, porque o cara vai falar, foi tarde, né? Então tem que tomar cuidado. Não, eu fico imaginando, eu vou dizer uma coisa pra você, eu estou dizendo com todo o sentimento de não ser um jogador de futebol, ter sido jogador de futebol, mas eu estou com o sentimento daquele que foi jogador de futebol. O grande jogador de futebol, nos seus respectivos clubes, quando vê uma despedida assim, deve dar uma dor no coração do cara, né? O cara, às vezes até ele chora por dentro é bom, e ninguém chora por dentro aí não. Pode ter um sentimento interno, mas chorar pra dentro não existe. Mas o cara, você já pensou ver essa homenagem, Maracanã lotado, a semana inteira falando, porque a semana passada ele fez o gol e tal, e essa semana agora ele entrou para se despedir. Aqueles que passaram pelo Fluminense e que não tiveram essa homenagem. Eu não estou criticando o Fred não, nem essa organização, pelo menos na geral Fred. Eu estou falando daqueles que não tiveram respectivas homenagens. Nós tivemos Noronha, tivemos Bauer, tivemos Castilho, tivemos no Fluminense Jair Marinho, tivemos no Fluminense Altair, que foi um baita de um zagueiro. Grandes jogadores que passaram para o Fluminense que também mereciam esse destaque, né? Mas isso é coisa lá do passado. Era uma época em que não se ganhava dinheiro como se ganha dinheiro hoje e que não tinha a mídia que tem hoje. Hoje a televisão mostra, a televisão pode mostrar o Fred hoje desde quando ele começou, porque tem videotape para isso, tem gravação para isso, mas naquele tempo você não tem mais nada. A única coisa que restava daquele tempo, às vezes, e parcas vezes, era aquele do Canal 100 do Niemeyer, que às vezes tem lá um negocinho para mostrar o cara e tal, sabe? Então hoje fica na memória alguma coisa de quem colecionou figurinha para jogar bafo. Então é um negócio assim, sabe? Para quem que nós vamos fazer homenagem, né? É um negócio de sentimento, é um negócio de coração. Oi, Arthur. Oi. Isso que vocês estão falando aí é um cenário muito triste e, ao mesmo tempo, é marcante, né? Porque é como se você estivesse saindo do palco. Você apaga a luz e vai embora. Por isso, nossa. Por isso que olha, é terrível. Eu falo para você, eu tenho aqui, eu tenho visto as dificuldades, no meu caso aqui, como treinador, de entrar no mercado aqui dentro do país. Eu vejo assim as críticas, né, com relação à atualização do treinador. Eu vi uma vez no Bem Amigos falarem lá que o treinador de futebol brasileiro mal fala português, não sabe falar 2 idiomas, não sei o quê. Eu vi assim uma esculachado mesmo nossa classe. E isso é muito triste, porque você pega, por exemplo, um cara igual o Joel Santana. Eu não sou amigo do Joel, não. Mas, um exemplo, você pega um Evaristo Macedo, você pega um Carlos Alberto Parreira, aí você pega um Filipão, que está aí agora, em evidência, aí você pega esses treinadores, o que esses caras fizeram dentro do futebol, muitas coisas, tem vários personagens, que também, eu vejo assim, o cara teve uma marca expressiva dentro aqui do cenário nacional. E os caras a gente é largado de uma maneira que você não serve, cara, ó, tu virou lixo, pode sair do mercado, ninguém te quer, não te atende, telefone não toca, uma indiferença absurda, entendeu? Então, eu acho que o nosso futebol, o Brasil, tem uma deficiência grave com a memória.
né? É muito o que está acontecendo hoje. Daqui a 30 dias, 40 dias, o Fred vai virar obsoleto também, pode ter certeza. Foi ali naquele momento, botou o pé Tranquilamente. entendeu? Na Mas calçada da fama. isso, na calçada da fama. Tudo bem, você não pode ficar homenageando todo mundo toda hora, porque não há espaço para isso. Mas tem algumas coisas que tem que ser bem pensadas, tem que ter um segmento, né, da imprensa, por exemplo, que valorize, porque amanhã, quando você, ô Reinaldo, você imita o Valdir Amaral, o Jorge Cury, cara, eu fico no maior delírio aqui, eu fico, pô, caraca, que barato, eu me amarro, eu gosto pra caramba. Eu vou na casa do Apolinho porque eu fico ouvindo ele ali, cara. Teve um rapaz lá que chegou lá agora, pô, é amigo dele, trabalhou na Tupi e tal, ficou lá, cara. Eugênio Leal. Então, o Eugênio chegou lá e falou, porra, eu tenho que vir aqui dar um abraço nesse cara, e não sei o que. Então, a gente tem a necessidade do ídolo, entre aspas, mas é admiração por pessoas como você, como capitão, como o Jabba, o Giba como atleta. E tudo isso é uma marca. E você não pode deixar uma marca dessa se esvaziar e deixar de qualquer maneira. Se não fosse esse programa aqui, quem ia ouvir essas coisas que eu tenho dito aqui no meu caso? Quando eu falo mas então, aí é que você... Aí, como é que se forma um ídolo? Você guardando a imagem daquilo que foi o atleta, daquilo que foi o jogador, daquilo que foi o cantor, daquilo que foi o corredor de Fórmula 1, de Fórmula 3, sei lá o quê. Você tem as melhores imagens e os melhores momentos gravados na sua consciência. Agora, se nós da imprensa, se a mídia não der não é sofisticação não, mas não der uma lembrança disso, criar um elemento para que isso aí seja perpetuado, isso aí vai morrer, meu amigo. Pô, eu quando pela primeira vez, foi em 1978, na Copa da Argentina, que eu conheci o Beckenbauer, que eu tava na... Pô, eu não sei se eu chorava, se eu ria, meu Deus do céu, eu falei, gente, eu tô na frente do Franz Beckenbauer, meu Deus do céu, eu nunca mais esqueci aquela imagem. Eu tenho guardado na retina aqui todo momento que eu fiquei ali 40 minutos, meia hora com ele no saguão do hotel. Cara, sabe, isso aí é uma transformação de sentimento que eu tenho por obrigação, não por ser jornalista, mas de passar para as pessoas que não souberam e que têm que saber quem foi o cara. Estou citando o Beckenbauer, que é um caso pessoal. Mas outros jogadores que não foram lembrados e que foram tão geniais. Não só jogador de futebol, não. Da classe artística, classe jornalística, sabe? Menos a classe política. Menos a classe política. Política não. Política pode morrer no ostracismo. Pode ficar no... Mas os demais... Ou a gente sabe, aí quando se lembra, há pouco tempo atrás, por exemplo, lá no Palmeiras estava uma discussão desgraçada, aonde é que ia colocar a estátua do Ademir da Guia ou do Oberdan Catani, né? Qual que põe primeiro e não qual que põe primeiro? Põe os dois. Mas não sei o que e tal, vai ter que colocar e tal. Aí por uma votação lá, unânime dos associados, sei lá, do Conselho do Palmeiras, não, põe a do Oberdan Catani em frente ao restaurante, que todo mundo passa, põe a DB. Fica uma luta, uma briga, mas pelo menos colocaram lá, lembraram, sabe? Então, poxa, eu acho isso aí... O Arthur. Desculpa eu te cortar, eu só queria, para não esquecer, eu vou falar assim, bem rapidinho. Eu estava aqui uma ocasião, 6 horas da manhã, tocou meu telefone, era uma ligação de fora. Aí parecia a Rússia, não tinha certeza. Aí quando eu atendi, o Roberto Carlos, lateral esquerdo da seleção, liga. Aí, pô, professor, tudo bem e tal? Eu tive a oportunidade de conversar com ele, estar com ele lá nos Emirados. Aí ele falou assim, professor, tem uma proposta para te fazer. Será que eu posso ser seu auxiliar técnico lá nos Emirados? Que o Maradona saiu daquele clube que você trabalhou lá, etc e tal. Aí eu falei, ele falou assim, mas olha, professor, não se preocupa não, hein? Não tem negócio de derrubar. Eu falei, pô, pera aí um pouquinho, vamos botar as coisas no lugar. Você está querendo ser meu auxiliar, o cara campeão do mundo, com o nome de Real Madrid, ganhou tudo na vida dele, o cara dá uma ligada para querer ser meu auxiliar, para começar uma carreira, para ter entendimento. Aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que muitas vezes os graúdos, eles têm uma humildade absurda. E então você tem que pegar, tem que dar uma conotação especial para um cara desse. Verdade.
São pessoas Lógico. que marcam na história do futebol mundial, como foi Newton Santos, como foi o Júnior aí, que não foi campeão do mundo, mas teve uma performance, como foi o Zico, que não foi campeão do mundo, como foi Sócrates, a mesma coisa, essa geração aí. Então, são pessoas que marcam, e que fazem gerações e gerações sonharem sendo um grande artista do futebol. Então, acho que a gente tem que prestar um pouco de atenção nesse detalhe, mas a nossa formação, a nossa cultura, ela não é assim. A nossa memória é muito ruim, a gente guarda mais as coisas ruins do que as coisas boas. Grande verdade. Bem, fim do programa, 1 minuto para acabar. Consideração final do nosso querido Capitão Hidalgo, que está comigo na tela aqui. Diga lá, Hidalgo. Eu estou preocupado com o Capitão Hidalgo, que o Capitão Hidalgo tem reduzido suas palavras. Não, é que Hidalgo tem... eu sei, eu estou entendendo. O Jarbas, é que o meu microfone, ele fica desligado, eu não consigo entrar na conversa porque tem um ramezinho aí e atrapalha, eu entendo. Não é que eu estou atento, aliás, estou gostando. Eu acho que amanhã, Jarbas, se você me permite, Claro. como sugestão, falarmos um pouco sobre essa Lei Pelé, que eu venho a vida toda dizendo que estava errada, e amanhã também o lado não é corporativismo, não, o lado da imprensa, o lado do rádio, que nós vamos tentar expor, o Reinaldo com mais segurança, pode até analisar melhor o que está acontecendo na Lei Pelé, quando eu vi a manifestação dos jogadores tapando a boca, que está começando a pegar, a Lei Pelé está atingindo a todos e vai mexer com os jogadores. Quando se faz um contrato de 4 anos, ele não fica parado e fica recebendo, não tem mais atuação e o time tem que ficar pagando, mas isso vem desde a lei, desde a base, na convicção de se contratar garotos e depois dar condição de sequência. Bom, o que eu tenho que dizer como exemplo é que a primeira vez que eu joguei, quando eu tinha 18 anos, acho que foi isso, numa partida contra o São Paulo, eu fiquei olhando o Bellini. Eu tinha o Bellini como a estátua maior do futebol brasileiro pelo título na Suécia. Eu vi o Bellini, eu estava no jogo, ele também, e eu olhava para o Bellini e pensava como ele tinha chegado a campeão do mundo jogando fora naqueles jogos da Suécia quando eu tinha 13 ou 14 anos. Tive dele. E depois o Mauro Ramos, que eu joguei várias vezes e depois foi meu técnico. São pessoas que marcaram também nessa geração de conquistas e que eu não posso deixar de pronunciar a minha idolatria para com esses profissionais. Muito bem. A minha idolatria inicial, só para terminar aqui, exceção feita ao Negão fudida do Flamengo. Nossa Senhora. Aí, aquilo ali são lembranças maravilhosas. Aliás, podemos falar amanhã também sobre isso. O Reinaldo até citou a Rei Pelé, que tem alguns itens que ele nem sabe. Acho que o Pelé deveria conversar com alguém e falar, vamos tirar meu nome dessa história aí, porque tá queimando demais. Ave Maria. Não é? Aí eu vou dizer uma coisa pra você, eu vou lá na casa do Negão beijar o pé dele. Porque a lei não foi feita por ele, não. Você foi feita falou. por ele, não. Será que nem leu? Porque ela deve ser um camalhaço do negócio, né? Pelo amor de Deus. Vamos embora então. Um abraço pra vocês, obrigado mais uma vez pela companhia. Você sabe o nosso boletim da bola, em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança, New Móveis Planejados no Campolim e no Iguatemi, T-Quality, há 3 décadas, construindo indústrias no Brasil e no mundo. E também em nome da Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. Você está vendo aí, você que está pela internet, vendo pelo YouTube, a Virtus, o app da Rádio Futebol, foi criado pela Virtus, estando em todas as plataformas, no celular, na televisão, enfim, no seu carro. E em nome também, vídeos já localizados, são vídeos para as redes sociais. Você vai ficar na frente do seu cliente e na sua região, e também em nome do portal comprecar.com.br. Se você quer aí vender seu carro, esse é o grande canal comprecar.com.br, aqui no encerramento do nosso programa Boletim da Bola, que volta ao vivo no app da Rádio Futebol amanhã, 9 da manhã, com esses convidados maravilhosos, nosso querido Gilberto Costa, que sai um pouquinho antes, Reinaldo Costa, Arthur Bernardes e o nosso querido Capitão Hidalgo. Um abraço do tamanho do Brasil, vê se cuida, boa semana!